Uau, bem-vindo a mais um Legado em Casa. Que bom que você está aqui comigo todo dia 7h10 da manhã, é isso mesmo. Então ativa o sino aí. Enfim, deixa seus comentários aqui embaixo. Comenta também lá no Instagram, coloca lá @Cristiano Breda, tira uma foto, e porque aqui é um lugar de desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual. A mudança de vida começa no seu legado aqui em casa, na sua casa, por onde você estiver assistindo, vendo, participando, tá bom? Hoje o tema vai ser antifrágil e gestão de risco. Meu Deus! Não sei se você conhece alguém mimizento, já ouviu falar disso daí? É muito fragilizado, todas as decisões são emocionais demais. Então a gente precisa criar uma casca aqui antifrágil e fazer gestão de risco. Risco existe sempre. Risco, eu diria que é até importante ter risco, sabe assim? Porque quem não gosta de risco não gosta de ter bons resultados na vida, porque todo bom resultado vem junto com risco. É isso daí. A gente só precisa entender que a oportunidade é maior do que o risco, sabe assim? Então, quando a oportunidade aumenta, o risco diminui. O que que a gente precisa entender no dia de hoje? Não busque apenas resistir ao estresse. Use para você ficar melhor. Mas como isso daqui, estresse vai acontecer? O que eu preciso é gerar mini estresse, que eu esteja no controle, ao invés de ficar estressado e perder o controle. A Bíblia dá até uma dica meio maluca, né, que é assim, ó: "Irai-vos, mas não pequeis". Ela não está falando que você não vai passar por situações difíceis, você vai passar. Você só não pode deixar isso daí dominar a sua história, ao ponto de você perder a razão sempre. A gente precisa tomar conta do nosso coração, cuidar da nossa vida, ao ponto que a gente vai diminuindo o nosso estresse, vai ficando mais fortalecido, e eu brinco, né, mini estresse é melhor do que estresse que domina a sua jornada de vida. Então o que que a gente precisa fazer? Sabe assim, aquilo que todo médico fala, exercício físico, você faz. Isso daí aumenta a nossa resistência, a nossa potencialidade de quando chegar o dia mal, de quando chegar o estresse, a gente vai, enfim, ficando fragilizado. Então, quando eu faço exercício, quando eu vou aumentando progressivamente aquilo que eu preciso fazer das minhas atividades, eu vou melhorando de vida. Eu posso ter debates? Pode, mas que seja debate respeitoso. Debate com quem sabe debater, sabe assim? Com pessoas maduras. Não tente conversar, debater, entrar em confusão com pessoas imaturas. Você vai arrumar confusão para sua vida, elas não têm, uma mente forjada para conversar sobre esses assuntos. Então vai gerar desgaste, vai até terminar a amizade, vem confusão na família, nos grupos de rede social. Não faz isso daí não. Tenha metas desafiadoras. Metas precisam ser claras, precisam ser desafiadoras, mas precisam ser alcançáveis. Então a gente precisa o quê? Ter metas que são difíceis? Sim, difícil não é impossível, difícil é desafiadora. Assim, então a gente precisa começar a pensar nisso. Quando eu tenho esse tipo de meta e ele é desafiador, eu começo a aumentar a minha produtividade. Então a minha gestão de risco ela começa a ser diminuída porque eu sou mais produtivo, porque eu não fico com fragilidades nas minhas emoções, na minha mente, no meu dia a dia, porque eu crio uma casca mais grossa. A gente precisa entender isso. E aumentando então a nossa produtividade 5, 3, 10% por semana, a gente vai fazer melhor essa gestão de risco. Por que que as pessoas entram e a gestão de risco domina a vida delas? Porque elas não criam oportunidades para poder diminuir o risco e aumentar a produtividade. É isso. Quando eu aumento a minha produtividade, seja na área que for, eu vou diminuir o risco. O risco só vai ser um monstro, só vai ser gigante quando eu paralisar. Pergunta que não quer calar, olha aqui para mim. Será que você está paralisado em alguma área da sua vida? Ou você está aumentando a sua produtividade para diminuir a gestão de risco? Meu Deus, que ensinamento profundo, né? E a gente precisa começar a registrar os nossos aprendizados. Sabe?
Se eu não registro o aprendizado, eu não tenho como repetir esse aprendizado, porque se foi um aprendizado, se foi algo bom que me levou para um outro nível, para um outro patamar, eu preciso multiplicar, eu preciso refazer, eu preciso aplicar novamente na minha vida. Quem não anota, quem não registra, quem não deixa isso gritando, não vai fazer. Aí a gente vai fazer o quê? As coisas erradas que a gente já fez ou as coisas improdutivas. A gente precisa pensar nisso. Existe uma frase assim: "Então, se então der isso daí", esse "se então" é o paralisador da nossa vida. O "se então" pode ser negativo e o "se então" pode ser positivo. Se então eu mudar, se então eu planejar de novo, se então eu mudar o jogo das minhas finanças, sabe assim, o que que a gente precisa? Criar alternativas. Eu brinco, né, alternativas são várias. Esse negócio de um caminho só não é alternativa, é um caminho obrigatório, mas quando eu crio alternativas, eu vou criando alternativas para minha saúde, alternativas para minhas finanças, alternativas para minha carreira, alternativas para minha gestão familiar, eu crio alternativas. Então o que que eu preciso? Eu preciso definir essas alternativas que são plausíveis e começar a buscar caminhos para elas. Como que eu faria tal coisa? Ah, eu posso fazer desse jeito. Ah, legal. Como que eu faria outra coisa? Eu posso fazer desse jeito. Pô, você vê que a gente vai criando um caminhão de coisas e aí o risco ele vai sendo diminuído. Eu começo a dominar esse risco, a minha fragilidade eu viro antifrágil, quer dizer, eu fico mais fortalecido e vou avançando. Criar cenários. Eu posso criar cenário diário, você acha que diário é muita coisa? Pode ser mensal, pode ser trimestral, vou criando cenários. Ah, eu crio cenário aqui, pessimista, né, o meu cenário real e o meu otimista. E aí eu vou falando assim: "Olha, o que que eu vou fazer para chegar nesse cenário? Qual que é o melhor cenário? Esse otimista, superfaturado? Tá bom, qual é o caminho que eu preciso percorrer para entregar isso daí?" E eu preciso o quê? Ter gestão de tomada de decisão. Tem muita gente que demora na tomada de decisão. Pessoal, demora não. Tem coisa que a gente precisa pensar mais, precisa refletir mais e precisa buscar até mais conselhos, sim, mas tem coisa que é só ir lá e fazer. Vai lá e faz. Assim, o que está te impedindo? Nada te impede. Vai lá e faz, né? Busque alternativas, vai lá e executa. E se, ao e se aqui, se der errado, deu errado. Ó, errar também é um princípio de aprendizado. Quando eu erro, eu aprendo a não fazer mais daquele jeito, a fazer de uma outra forma. A gente precisa começar a buscar criar cenários. Quando você vai acertar mais nos cenários? Quando você faz, repetição. Então, quem não faz, não existe poucos cenários, aí o erro acontece. Eu preciso começar a fazer para o erro diminuir, aumentar os acertos e eu avançar. Pessoas que não faz gestão de risco é porque elas não criam cenários de execução. O que que eu preciso fazer? Executar, executar. Então decida executar e executa, né. Revisite cada trimestre, cada mês, faça isso daí. E o que que a gente pode fazer também com uma opção, né. Mantenha 10 a 20% do seu tempo para explorar novas habilidades, novos caminhos, novas alternativas. Alternativas, caminhos, habilidades precisam ser exercitadas a todo momento. Então eu faço mais ou menos, vou trabalhar para poder fazer melhor. Faz uma escala, sabe, igual a gente tem na escola de 0 a 10 e começa a nomear: "Isso daqui eu sou 7, isso daqui eu sou 3, isso daqui eu sou 8". E na outra coluna, você vai falar assim: "Como que eu vou sair do 7 para o 8, do 8 para o 9, do 9 para o 10? Como eu vou sair do 6 para o 7? Como eu vou sair do 3 para o 5?" Sabe assim? Precisa de um esforço, precisa aumentar a minha relação de dessa gestão de risco para eu poder controlar os meus ambientes e atingir resultados. É isso aí que a gente precisa. A gente precisa aumentar o nosso leque de produtividade para diminuir risco e aumentar resultado. E, por fim, faça microapostas, sabe assim? Não vai colocar o seu dinheiro todo ou a sua vida toda em algo que tenha risco grande, mas faça pequenas apostas, pequenas modificações que se você tiver, que de baixo custo, que você tiver resultado, você vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Qual é o problema? É depositar todos os ovos numa única cesta. Aí se perder, perdeu tudo. Não,
Olha, o que que eu posso fazer pequenininho para poder aumentar? O que que eu posso fazer para poder engajar? O que que eu posso fazer? Faça um post nas redes sociais, faça uma ligação que transforma, envie uma mensagem pelo WhatsApp que possa mudar o seu cenário. Pequenas ações todos os dias te levam para grandes resultados daqui a pouco. Pessoas erram porque elas ficam com medo de correr risco. Lembra lá, risco existe, ele só precisa ser calculado. Fala comigo assim, ó, risco calculado aumenta as oportunidades. Então é baseado nisso que a gente precisa ser mais antifrágil, né? Aumentar a nossa possibilidade de crescimento, não ficar muito mimizento, sabe? Não ficar nem um pouco mimizento, reclamando, reclamando. A gente precisa avançar na vida e gestão de risco é essencial. Avalie aquilo que precisa ser avaliado e tome decisões naquilo que precisa ser tomado. Ninguém evolui se ficar parado. Pensa comigo, pessoas que estão paradas não vão crescer. E eu tenho certeza que o legado serve para isso, também para te impulsionar, para falar assim, vamos avançar, vamos fazer diferente. Talvez essa semana ou hoje mesmo, você pode fazer um post diferente nas suas redes sociais. Você pode deixar um comentário aqui abaixo e falar assim, olha, eu aprendi isso. E se você deixar um comentário aqui, eu vou ler com o maior carinho. Se você fizer um post, me marca, @Cristiano Breda, eu vou repostar esse seu post e falar assim, olha, essa pessoa está no caminho certo, ela está evoluindo, está avançando. Deixar um versículo para você hoje, um versículo de reflexão. Diz assim, Romanos 8:28. Reflexão e de avanço, tá? Sabemos que todas as coisas, fala comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus tem propósito para a nossa vida, Ele só quer que você avance, confie nele e vai lá e faz, executa. Grande abraço.